Bom, pessoal, vamos agora à solução de mais um exercício. Dessa vez vamos resolver o exercício 13.7 do Hibbeler, tá ok? Então vamos começar a leitura com bastante atenção. O disco D, tá aqui o disco D, de 3 kg, ou seja, a massa dele 3 kg, está preso a um fio como mostra a figura. Então o disco D está preso aqui a um fiozinho. A outra extremidade do fio está presa a uma junta esférica localizada no centro da plataforma. Então está aqui o fiozinho, uma extremidade prendendo o disquinho D e a outra extremidade presa sobre uma junta esférica no centro da plataforma. Se o disco é colocado sobre a plataforma, então esse disco, se ele é colocado sobre a plataforma, quando esta está girando rapidamente, ou seja, essa plataforma aqui está girando muito rapidamente e o disquinho D é posto em contato com ela. Determine o tempo necessário para ele atingir uma velocidade escalar suficiente para a ruptura do fio, ou seja, quando o disquinho D é posto em contato com a plataforma que está girando muito rapidamente, ele vai começar a aumentar a sua velocidade e vai chegar a uma velocidade tal que esse fiozinho ele vai romper. E eles querem, então, estão pedindo para que a gente calcule o tempo que isso demora para acontecer. A tensão máxima suportada pelo fio é 100 newtons. Ok, informação importante. Eu preciso realmente saber qual que é a tensão máxima suportada pelo fio para conseguir fazer esses cálculos. E o coeficiente de atrito cinético entre o disco e a plataforma é de 0,1. Perfeito. Mas vamos entender aqui pela figura o que de fato está acontecendo. Então nós temos aqui um disquinho, nós temos aqui um fio e nós temos aqui essa tal junta esférica que ele cita, onde o fio está preso. O que acontece? Essa plataforma aqui, ela está girando muito rapidamente. À medida que, quando nós colocamos esse disco D em contato com essa plataforma que já está girando, o que vai acontecer? Esse disco ele não vai imediatamente assumir a mesma velocidade da plataforma, é claro que não. Ele vai deslizar por algum tempo. E esse deslize, para esse deslize, ele vai encontrar uma certa resistência devido à força de atrito existente entre as superfícies do disco e da plataforma. Ok? É isso que está acontecendo. Então, entendido o que está acontecendo, entendido o que o exercício está pedindo, vamos ao primeiro passo, que é o diagrama de corpo livre. Então, vamos fazer a análise de quais forças estão atuando sobre o disquinho. Temos aqui a força peso, de 29,43 newtons. De onde é que sai esse 29,43 newtons? Peguem 3 kg da massa, multipliquem por 9,81 metros por segundo ao quadrado da aceleração gravitacional. O valor obtido será este aqui. Além da força-peso, temos ainda a força normal de contato entre o disco e a plataforma e também temos ainda a força de tração da corda, ok? E na direção do movimento, a força de atrito, tá ok? Beleza, pessoal? Então tá. Vamos observar uma coisa. Nós estamos utilizando um sistema de coordenadas diferenciado dessa vez. Assim como a gente já viu aí nas últimas aulas dessa semana, nós estamos utilizando dessa vez o sistema de coordenadas tangencial e os sistemas de coordenada tangencial e normal, certo? Por que nós estamos utilizando desse tipo de sistemas de coordenadas? Porque trata-se de um problema que tem uma simetria circular. Então, esse tipo de coordenada vai facilitar muito a solução do problema. Então, gente, feito o diagrama de corpo livre, entendido que nós estamos utilizando dessa vez um sistema de coordenadas diferenciadas, vamos equacionamento. E para fazer o equacionamento, o que a gente tem que fazer? Aplicar a segunda lei de Newton. E o que nos diz a segunda lei de Newton? Que a somatória de todas as forças que agem sobre um corpo é igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele se encontra. Certo? Quando nós utilizávamos coordenadas cartesianas, nós resolvíamos independentemente para cada. Nós aplicávamos essa equação, a equação da segunda lei de Newton, independentemente para cada uma das coordenadas x, y, z, certo?
Agora não vai ser diferente. Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada uma das coordenadas, só que dessa vez normal e tangencial, ok? E vamos analisar as forças que agem em cada uma dessas direções. Perfeito, beleza. Então vamos primeiro aqui a somatória de todas as forças que agem na direção normal. A somatória de todas as forças que agem na direção normal é igual à massa da partícula vezes a componente normal da aceleração. Perfeito, ok? Então, a somatória de todas as forças que agem sobre a direção normal é igual à massa do corpo vezes a componente da aceleração na direção normal. Perfeito. Se a gente pega ali o diagrama de corpo livre, o que a gente vai perceber? Que a única força que age sobre a direção normal é a força de tração da corda, certo? Portanto, a força de tração da corda deve ser igual à massa do disquinho vezes a aceleração normal. Só que como a gente já viu na aula de segunda-feira, se eu não me engano, a aceleração normal é a própria aceleração centrípeta, né? Que é dado pela velocidade do disco ao quadrado dividido pelo raio de curvatura que o exercício dá na figura, que é de 1 metro, certo? Então, olha o que nós temos. Tração igual a massa vezes a aceleração normal. E essa aceleração normal, como a gente viu em aula, vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio ali, pelo tamanho do fio, basicamente, certo? Que vai me determinar o raio de curvatura da trajetória do disco. Beleza? E o que eu vou fazer depois? Simplesmente substituir isso aqui, aqui. Mas vamos passo a passo. Vamos agora à análise das forças que agem na direção tangencial. Quais são as forças que agem na direção tangencial? Somatória de todas as forças. Primeiro, né? Somatória de todas as forças na direção tangencial é igual à massa do corpo vezes a componente da aceleração na direção tangencial. Perfeito. Quais são as forças que agem na direção tangencial? A única força que age na direção tangencial é a força de atrito cinética aqui representada, certo? Então, força de atrito cinética é igual à massa do corpo vezes a componente da aceleração na direção tangencial. Perfeito. Só que o que eu sei também? Que a força de atrito cinética é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Perfeito? Então, a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. E no caso específico desse problema, que não é inclinado, eu sei que a normal vai ser igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Perfeito! Então, vamos começar a fazer algumas substituições aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos substituir esse mg aqui no lugar da normal, certo? E substituir a força de atrito, que vai ficar μmg, aqui, aqui. E nós vamos obter com isso essa equação. μmg igual a m vezes a aceleração tangencial, certo? E vamos substituir isso aqui, v quadrado sobre r, aqui nessa equação. Então, o que nós vamos obter? Que força de tração é igual a massa vezes v quadrado sobre r. Perfeito. Temos duas equações montadas. Temos duas equações montadinhas, certo? No fim das contas, nós temos duas incógnitas, né? Que são a velocidade, que eu quero calcular, e também a aceleração tangencial. Mas vamos no passo a passo. Então, quais são os dados que o exercício me dá? Primeiro, de que a tensão máxima suportada pela corda é de 100 newtons. A massa do disquinho de 3 kg. O coeficiente de atrito de 0,1. E o tamanho do fio de 1 metro, que representa o raio de curvatura. Perfeito. Vamos substituir tudo isso aqui nessas duas equações aqui. Vamos ver o que a gente vai obter o seguinte. Daquela primeira equação, eu vou substituir. Eu quero saber, então, ó, ele me deu uma tração máxima, certo? Então, quando que vai acontecer a ruptura? Quando que vai acontecer a ruptura? Quando a velocidade atingir o valor tal que a força
centrípeta ali for maior do que esses 100 newtons. Quando a força centrípeta superar esses 100 newtons, então a corda será arrebentada, ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Esses 100 newtons, que é o limite suportado pela corda, tem que ser igual, vai ser igual a 3, que é a massa do disquinho, V quadrado, que eu quero saber, dividido por 1 metro. Com isso, eu calculo diretamente a velocidade. Ó. A velocidade aqui vai dar 5,77 metros por segundo. Legal. E que velocidade que é essa? Essa é a velocidade que me dá o limite suportado pela corda. Ou seja, se a velocidade for maior do que isso aí, a força centrípeta será maior do que esses 100 newtons e, portanto, a corda rompe. Simples assim, ok? Beleza. E fazendo as substituições naquela equação de baixo, o que a gente vai obter diretamente é que a aceleração tangencial, ou seja, a aceleração na direção tangente à trajetória do disco, é igual a 0,981 metros por segundo ao quadrado. É só vocês pegarem aqueles valorizinhos ali que estão no quadrado verde, no slide anterior, e substituir na segunda equação, vocês vão obter exatamente e diretamente esse valor aqui. Tá? Beleza, olha só. Ele não está querendo saber qual que é o tempo que a corda, qual que é o tempo que o disco demora para atingir uma velocidade tal que a corda rompa, ou seja, tal que a corda, tal que a força centrípeta se iguale aos 100 newtons limite suportado pela corda? Então, eu tenho o valor da velocidade aqui. Ó. Essa aqui é a velocidade limite. Eu tenho a aceleração tangencial. Ficou agora muito fácil da gente calcular quem que é esse tempo. É cinemática basicona. Vamos utilizar dessa fórmula aqui. Ele diz ali no exercício, obviamente, se o disco ele é solto, então velocidade inicial igual a zero. Então, simplesmente V igual a AT. Onde eu conheço V, que é 5,77 metros por segundo. Isso aqui vai ser igual à aceleração, 0,981 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo. É só isolar, então, o T daqui e eu vou obter um tempo de 5,89 segundos. Então, esse é o tempo que a partícula, no caso o disco, demora para atingir essa velocidade que faz com que a força centrípeta seja igual aos 100 newtons, que é a tração máxima suportada pela corda. Ok, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida aí, me procure. Só pedir uma pequena desculpa aí que hoje eu não consegui entrar no Moodle por causa de falta de internet, tá bom? No horário de atendimento. Mas qualquer coisa aí me procure aí. Valeu, pessoal? Aquele abraço, até a próxima. Falou!